Supremo Magus. Prólogo. 3. Era sexta de manhã e Derek estava se arrumando para o trabalho. Ele ainda estava preso no departamento de perguntas e respostas, porque o salário era muito bom. E não importa quantas vezes Carr dissesse que queria uma cerimônia simples, Derek tinha certeza que, independentemente de quanto eles fossem gastar, no fim eles acabariam gastando no mínimo 2 vezes mais. Era um maldito casamento. Portanto, em algum momento, as coisas iriam sair do controle. Era assim que as coisas funcionavam. Derek estava ajustando seu terno quando seu celular tocou ao som de Night on Bald Mountain, o toque definido para números desconhecidos. Derek Esposito, quem fala? Senhor Esposito, estamos ligando do Hospital Santo José. A voz da mulher parecia preocupada. Isso, junto com a palavra hospital, deram calafrios por toda a coluna de Derek. Você é irmão de Carr Esposito? Sim, eu sou o irmão dele. O que aconteceu? Ele se envolveu em um acidente de carro e está em condições críticas. Você deveria vir aqui o mais rápido possível. Os médicos precisam de você, já que você é o contato de emergência dele e o paciente está inconsciente. Um acidente de carro? Derek gritou enquanto saía correndo pela porta em busca de um táxi. Nós não temos a merda de um carro. O que diabos aconteceu? Me desculpe, eu não tenho liberdade para dizer. Os médicos vão explicar o que aconteceu. Derek desligou a ligação. Ele não tinha tempo para tagarelicces inúteis, apenas para pegar um maldito táxi. Cada segundo no trânsito era uma tortura, e quando ele finalmente chegou ao hospital, era tarde demais. O cirurgião e um policial explicaram para Derek que Carr foi atropelado por um motorista bêbado. O culpado fugiu, e a polícia ainda estava procurando por ele. Um transeunte havia ligado imediatamente para 911, mas por causa do engarrafamento causado pelo acidente, demorou horas para a ambulância chegar no local. Então, quando Carr chegou no hospital, ele já estava em condições críticas. Ele tinha múltiplas fraturas, ruptura de baço e hemorragia interna, sendo necessária uma cirurgia de emergência. Quando Derek recebeu a ligação, Carr estava entrando na sala de cirurgia. Os médicos fizeram o melhor para salvá-lo, mas Carr tinha perdido muito sangue, então não havia nada que eles pudessem fazer. Eles ofereceram suas condolências a Derek, mas tudo que ele conseguia ouvir era ruído branco. Deixe-me ver meu irmão, ele implorou. O corpo estava coberto por um lençol, somente a cabeça visível. Derek ainda conseguia ver traços de sangue no rosto de seu irmãozinho. Derek deixou seu número com a polícia para entrarem em contato com ele e o manterem a par das investigações, e depois ele voltou para casa. O culpado foi rapidamente preso graças às câmeras dos semáforos. Acontecia de ter sido uma criança, mal tinha 17 anos. Ele tinha roubado o carro do pai e depois ficou bêbado junto de alguns amigos. Derek viveu os meses antes do julgamento em angústia. O maldito promotor resolveu julgá-lo como de menor, e o juiz ainda mais maldito o concedeu prisão domiciliar. Tudo enquanto seu irmãozinho, seu Carr, estava morto por culpa dele. Como eles puderam fazer uma coisa dessas? Derek gritaria e argumentaria com qualquer um que estivesse disposto a ouvi-lo. Por que toda essa conversa sobre os direitos e o futuro daquele merdinha? E os direitos do meu irmão? E o futuro dele? Carr não tem nada por culpa dele. Que tipo de justiça é essa? Derek visitou várias vezes o escritório da promotoria, expressando sua indignação e ordenando que eles dessem a pena máxima. Eles sempre eram gentis e compreensíveis e o prometeram que não esqueceriam de Carr. Quando o dia do julgamento chegou, o mundo de Derek acabou mais uma vez. A promotoria e o advogado de defesa tinham chegado a um acordo. Já que Chris Rainwaite, que é o nome do assassino, ainda era de menor e essa também era sua primeira infração à lei, ele aceitou ir para a reabilitação e fazer 6.000 horas de serviço comunitário. Se Chris completasse seu programa de reabilitação e não cometesse nenhum crime pelos próximos 3 anos, então ele seria um cidadão livre e sem ficha criminal. Derek estava tão chocado que nem conseguiu ficar com raiva. Quando o julgamento terminou, ele simplesmente caminhou para o promotor e, com uma voz chorosa, fez uma única pergunta: por quê? E depois, com o tom mais gentil e compreensível que tinha, o promotor explicou a Derek que Chris era apenas uma criança de uma boa família, que ele apenas cometeu um erro. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Chris foi admitido na Caltech e essa era sua primeira infração à lei. E também seus pais tinham contratado um ótimo advogado.
e o juiz não estava disposto a destruir a vida de Chris. Apesar de suas expectativas, Derek não fez uma cena. A chama de Derek foi apagada. Ele não tinha mais lágrimas para derramar. Nos meses seguintes, Derek viveu como se nada tivesse acontecido. Ele continuou seguindo a sua rotina como se absolutamente nada houvesse mudado, seu cérebro ainda se recusando a aceitar tudo o que aconteceu na metade do ano passado. A única coisa que fazia ele se sentir vivo era a dor de cabeça constante que ele começou a sentir logo depois da morte de Carl. De acordo com seu médico, era um sintoma do estresse por conta de tudo o que aconteceu. Derek começou a tomar aspirina e paracetamol como se fossem pastilhas. Mas a dor nunca ia embora. Apenas ficava pior. Derek finalmente achou forças para fazer um check-up médico completo e, novamente, más notícias o estavam esperando. De acordo com a ressonância magnética de corpo inteiro e a biópsia que se seguiu, ele tinha câncer pulmonar estágio 2. "Mas eu nunca fumei em toda a minha vida", Derek exclamou, mais surpreso do que com medo. "De fato, é muito estranho." A doutora Monroe, sua oncologista, ficou bastante intrigada. Ela era uma mulher hispânica, muito bonita, uns 5 anos mais velha que Derek. Em outro momento, ele provavelmente teria a chamado para sair. "Você me disse que trabalha em uma indústria bioquímica, certo?" Derek acenou com a cabeça. "Um câncer tão agressivo é muito incomum para ser coincidência. Minha opinião pessoal é que o sistema de ventilação deles falhou. Só Deus sabe quantas mais pessoas estavam respirando veneno há um bom tempo. Mas nós usamos máscaras o tempo inteiro em que trabalhamos com os produtos químicos, e, falando por mim mesmo, eu sigo cada palavra dos protocolos de segurança. Meus colegas sempre me zoam por isso." Derek ainda estava incrédulo. "Então, talvez as máscaras sejam um lixo barato. Ou talvez o laboratório ou o armazenamento, ou ambos, tenham um vazamento. Não me surpreenderia nem um pouco se eles cortassem o orçamento de segurança, só para ter mais centavos no bolso." A doutora Monroe estava indignada. Mesmo em seu estado catatônico, Derek sabia que havia mais que isso. "Doutora, o que a senhora está escondendo de mim?" ele perguntou, pela primeira vez olhando para ela nos olhos. Ela mordiscou o lábio inferior por um tempo antes de responder. "Entre nós, esse não é o primeiro caso dessa indústria. Eu já reportei isso para o Departamento de Saúde e para a polícia. Se eu estivesse no seu lugar, eu contrataria um bom advogado e processaria até a última célula deles. Você vai precisar de muito dinheiro para os tratamentos." "Eu concordo com a parte do advogado, mas eu não quero fazer nenhum tratamento. Vou fazer apenas cuidados paliativos." A doutora Monroe se levantou rapidamente da cadeira. "Você percebe que sem os tratamentos corretos, você tem apenas de 6 a 1 ano de vida, no máximo. E também, como eu já disse, seu câncer é muito agressivo. Nós precisamos começar o mais rápido possível se quisermos ter chance de vencer." A situação era dramática, mas ele achou a palavra "nós" hilariante, então ele não conseguiu segurar a risada. "Nós mal nos conhecemos, doutora, então não há nada demais em seguirmos caminhos separados", Derek disse para ela com um tom de voz tão frio quanto gelo. "Pelo que eu viveria. Eu não tenho família, nem entes queridos. As cinzas do meu irmãozinho são tudo o que resta para me fazer companhia. Eu poderia morrer amanhã e não me importaria nem um pouco." A situação acabou mal, mas ela ainda lhe deu seu número caso ele mudasse de ideia ou simplesmente precisasse conversar. Derek ligou para o seu antigo advogado, responsável pelo caso do seu pai, e explicou tudo para ele. Já faziam anos, mas eles ainda mandavam cartões de Natal um para o outro. Derek tinha mantido contato com ele apenas para caso precisasse. Ele agora tinha mais cabelo cinza do que antes, mas continuava sendo um advogado de primeira classe. Derek parou de ir para o trabalho e começou a gastar dinheiro de forma descuidada. Ele ia para todos os restaurantes chiques que sempre quis ir, comprava todos os ternos chiques com os quais ele sempre sonhou e só comia a sua comida favorita para o café da manhã, almoço e jantar. Derek passou a maior parte dos dias jogando videogames no seu novo PC Gamer e revisitando todos os lugares que tinham algum significado para ele e Carl. Depois de 24 dias que o diagnóstico foi dado, ele teve uma epifania.